Oi meninas, tudo bem? Vamos fazer mais uma aulinha hoje? Eu vim trazer uma cesta de pão diferente do que a gente já fez, tá? Essa daqui, ó, um babadinho, ela tem o zíper, tá? Você pode guardar seu pãozinho aqui dentro. Eu fiz por dentro de bagum, tá? Pode ser feito de bagum? Pode. Pode ser feito de tecido? Pode também. O que depende você fazer o bagum e você fazer de tecido? Depende do tipo do pão que você usa na tua casa, entendeu? Se, por exemplo, você só usa já o pão de forma que vem no plástico e você guarda ele no plástico, tua cesta de pão pode ser de tecido por dentro. Agora, se você tem o hábito de só comer pão francês ou pão de casa e precisa conservar, por dentro você coloca o bagum, tá bom? Se você vai dar de presente, seria melhor você fazer com bagum, porque você não sabe como que a pessoa usa o pão lá na casa dela, né? Às vezes, ou você sabe, daí você já pode direcionar isso, tá bem? Então, nós vamos fazer essa cestinha, ó. Aqui eu usei 2 tecidinhos de pimenta e usei o barradinho inglês de algodão, tá? Você pode fazer essa cesta de 2 tamanhos. Esse daqui é o tamanho que a base é 35 por 35. E também você pode fazer 40 por 40, tá? Eu vou começar ensinando com a de 35 e a gente vai terminar na de 40 e vocês vão ver depois a diferença dela pronta, tá? Então vamos lá. O que vocês vão precisar primeiro? Vocês vão precisar escolher o composê de vocês ou não, pode fazer de um tecido só, tá? Nós vamos fazer de tricoline com o forro de algodão, mas você pode usar aquele nylon ultrassônico, que parece um nylon matelaçado já, que ele já tem o forro. Você pode também usar de forro o nylon dublado, tá bem? E então tem várias opções de forro aí também. Então, ó, primeira coisa é cortar o quadrado 35 por 35 ou 40 por 40, dependendo do tamanho que você quer. Como que eu cheguei nesse quadrado? É aquele esquema que a gente já está acostumado. Você risca o 40 centímetros ou 35 centímetros, corta um dedinho fora, põe em cima da manta, passa bem para grudar e passa o zigue-zague do risco para dentro. Depois a gente corta em cima do risco para o zigue-zague ficar aqui dentro e segurar a manta no tecido, tá? Para ficar mais fácil da gente trabalhar. Então eu fiz isso 2 vezes no tecido e 2 vezes no bagum. Já no bagum, eu risquei e cortei no risco. Não precisei cortar fora nada. Eu risco 40 ou 35 e daí eu corto em cima do risco, tá? Então, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer depois que a gente já tá com o quadradinho aqui bonitinho, tudo certinho? Depois do quadradinho certinho, vocês viram que eu fiz uma costura aqui, certo? Eu vou mostrar pra vocês como que vocês fazem pra chegar nessa costura. Vocês vão pegar a régua, pode ser com régua, pode ser com fita métrica, tá bem? Eu quero que vocês marquem com a fantasminha. No tecido, vocês vão marcar com fantasminha. Aqui eu marquei 5,5. Você marca da extremidade para dentro 5,5 centímetros, ó. Coloca bem no 5,5 e risca. Aqui também. Vai marcar nos 4 cantos, nós vamos fazer isso, tá? Então, depois do tecido certinho na manta com o zigue-zague, a gente corta no risco e marca do risco para dentro 5,5 centímetros com a caneta fantasminha, porque a gente vai precisar apagar isso depois, tá? Então, vamos riscar nos 4 lados. Para facilitar pra gente, aqui no azul eu já risquei e já costurei, tá? E no bagum, você vai riscar no avesso, tá vendo? Você vai deixar riscado no avesso. No bagum, você só vai riscar nos 2 avessos e vai reservar. No tecido do fundo, você vai riscar, vai passar uma costura
e vai reservar. Esse daqui é o tecido que eu vou usar na frente. Eu também risquei e vou passar uma costura. Vocês me acompanhem aí. Passo uma costura de pesponto, tá? Então, passo uma costura de ponto largo. Pode ser no 4, para ficar um ponto bem bonito. Prontinho. Então, nós passamos a costura, nós fizemos um risco daqui para dentro de 5,5 nos quatro lados e passei um risco aqui em volta, tá? Fiz um jogo da velha grande aqui, tá? A gente vai reservar essa costura porque agora a gente vai para um segundo passo. Agora nós vamos achar o meio daqui e vamos cortar. Então, eu acho o meio daqui. E acho o meio do outro lado. Pode ser de qualquer lado, porque nós estamos com um quadrado na mão, né? Você faz um risco. Esse risco aqui agora pode ser de lápis, tá? Cadê o lápis? Vou fazer com a caneta mesmo. Feito esse risco, você vai passar um zigue-zague pro lado de cá e um zigue-zague pro lado de cá, tá? O mesmo zigue-zague que a gente usa para fazer a costura de segurança. Eu usei aqui uma linha da mesma cor, mas vê se vocês enxergam, vê se dá pra enxergar aí. Ó, eu passei o risco aqui no meio e passei um zigue-zague pra cá e outro pra cá. Deu pra enxergar? Mais ou menos porque a linha tá da mesma cor, né? Bom, por que que eu passei um zigue-zague pra lá e outro pra cá? Porque eu vou cortar agora bem em cima do risco. Então, por conta do zigue-zague, a manta já vai ficar fixa no tecido, tá? Eu vou fazer isso e vou escolher um dos baguns e vou também cortá-lo ao meio. Acho o meio por aqui. Acho o meio por aqui. Risco e corto, tá vendo, ó? Eu risco e corto em cima do risco. É exatamente na metade que a gente tem que riscar e cortar, tanto esse quanto a parte do tecido também, tá? Bom, agora nós vamos colocar o zíper. Quando a gente coloca o zíper, a gente vai usar a parte que a gente riscou e cortou agora. Porque a outra parte que tá com a costura, ó, tem que ficar aqui pra baixo. Ela tem que ficar livre, a parte que nós fizemos a costura. Nós vamos colocar o zíper na parte que nós acabamos de cortar, tá? No caso da cesta de 35, nós vamos procurar um zíper de 40 e na cesta de 40 a gente procura um zíper de 45, tá? Então, agora eu vou colocar o zíper, o mesmo esquema do zíper, que a gente já tá acostumado. Zíper frente com o tecido principal e o bagum frente com o tecido principal. Presta atenção também para quando colocar o bagum, o risco ficar livre, tá? A gente vai colocar o bagum na parte que a gente cortou,
tá bem? Nivela bem niveladinho o zíper. Tanto aqui como aqui em cima. E agora a gente vem com o pé de zíper e passa uma costura reta aqui com o pé de zíper, tá? Prontinho. Agora nós vamos abrir, colocar tudo pro lado de cá e vamos rebater aqui com um pé de máquina, tá bem? Vocês vão agora lá no ferro para acertar esse tecido aqui e vão alfinetar ele bem certinho para que o bagulho não invada o zíper, tá bem? Eu tô sem minha tábua aqui. Mas eu peço para vocês darem uma passadinha para ficar bem ajeitadinho, tá bom? Quem gostar de rebater pequenininho também pode rebater. O rebatido aqui, na verdade, é a gosto, tá? Então, o que que nós vamos fazer agora? Pegar o outro lado, também deixa a costura que nós fizemos pra baixo. Nós vamos colocar o zíper aqui aonde nós cortamos, tá? Então, o zíper frente com frente com o tecido principal e o bagum também, tomando cuidado para o risco que a gente fez ficar para baixo também, tá? Nivela tudo bem direitinho aqui e aqui. E a gente fecha também com a costura reta com o pé de zíper, tá? Alfinetei bem alfinetadinho, agora eu venho com o pé de máquina, com o pé de zíper, com a costura reta. Da mesma forma, agora eu vou abrir aqui tudo, tá? E vou rebater do outro lado também. Prontinho. E agora, o que que nós vamos fazer? Colocar o cursor aqui, tá? O cursor você pode colocar dois, um de cada lado, entra um por aqui, outro por aqui, ou pode colocar um só. Prontinho, tá? Feito isso, agora nós vamos trabalhar em cima daquelas primeiras costuras que nós fizemos. O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora e vamos chanfrar, colocando a costura desse lado, a costura que tá desse lado, em cima da costura que tá desse lado aqui, tá? Coloca certinho em cima uma da outra. Quando eu faço isso, as costuras se encontram do lado de cá e do lado de cá. E eu vou passar uma costura em cima do risco, em cima da costura que eu fiz. Ela não ficou, não dá pra aparecer muito, mas aqui em cima, ó, eu não sei se aqui dá pra ver a sombra, ó. Muito pouco, né? Então aqui fica a costura que eu fiz de um lado e aqui fica a costura do outro. Eu vou passar uma costura em cima dessa costura que eu fiz, tá? Com o pé de máquina.
Tirar o pé de zíper. Eu passo uma costura aqui em cima, fazendo o retrocesso em cima e embaixo, tá? Eu vou fazer isso nos 4 cantos do tecido principal, tá? Eu vou juntar costura com costura fazendo um bico assim, ó. Então, ela vai fazer um bico assim e vai ficar aqui, essa costura com essa costura aqui. Você vai fazer isso nesses 4 cantos do tecido principal e também no bagum. No bagum acho que vai dar pra ver melhor, ó. Tá vendo o risco que tem do quadrado aqui? Você vai fazer isso daqui, ó. Você vai juntar um risco no outro. Fica mais visível você fazer isso no bagum. Quando você junta um risco, o risco desse lado com o risco desse lado, ele forma a caixinha de leite. Em vez de a gente cortar a caixa de leite aqui, nós vamos passar uma costura em cima desse risco, tá bom? Aqui, gente, principalmente nessa parte do zíper, é melhor alfinetar bem direitinho, porque ele anda, ele segura até aqui embaixo, ó. Ou pode usar a prisilinha, tá? Ó, entenderam aqui como que fica, ó? Quando eu faço isso, ele fica parecendo a caixinha de leite, tá? Você pode cortar esse excesso, deixando meio centímetro. Porque quando você virar assim, ó, ele vai ficar parecendo a caixinha de leite. Entendeu? Então, vamos fazer isso nos 4 cantinhos do bagum, nos 4 cantinhos dessa parte com o zíper. Na parte também do fundo, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Então, eu vou pegar a frente aqui. Será que aqui dá pra ver melhor, ó? Eu vou pegar aqui frente com frente, ó. Costura com costura. Vou colocar bem certinho. Alfineto os 4 cantinhos. Vocês vão ver que tem que acabar aqui bem na junção, tá? Por isso que é importante esse risco que vocês fizerem ficar bem certinho. Tá bem? Essa costura que eu tô fazendo, ela ajuda a estruturar a cestinha de pão. Eu vou fazer um aqui pra vocês verem de novo. Olha como que fica no tecido do fundo. Fica como se fosse a caixinha de leite. Tá vendo? Ó, ele estrutura aqui. E aqui a mesma coisa. Esse que nós já costuramos. Tá bem? Pra adiantar, gente, pra eu não ficar costurando 8 lados de lá, 8 lados de cá. Ó, vocês estão vendo? Pra ficar assim, ó. Tá? Eu vou trazer pra vocês uma pecinha onde eu já fiz tudo isso, ó. Aqui eu já fiz, ó, já coloquei o zíper, já cheguei até aqui. Eu já coloquei o zíper e eu já fiz a caixinha de leite nos 4 cantos. Estão vendo, ó? Costurei tudo. Inclusive, eu já daí encaixei o bagum aqui dentro da peça e passei um zigue-zague para acomodar todo mundo, tá? Aqui na parte de baixo, a mesma coisa, ó. Eu já fiz tudo aqui embaixo, a caixinha de leite. Aqui dá pra ver, daria pra ver melhor. No bagum também,
Minha costura tá em cima do risco. E eu vou encaixar. Quando eu encaixo o bagum na parte do tecido, eu tenho que tomar cuidado de colocar a costura do canto com a costura do canto, né? Essa é uma das nossas leis, costura com costura sempre. E daí você vai ajeitando todo mundo aqui. Ele tem que ficar bem encaixadinho. Quando tudo tiver alfinetado ou preso com um grampinho, a gente vem e coloca o zigue-zague. Foi exatamente isso que eu fiz aqui, tá? Encaixei todo mundo e passei o zigue-zague aqui. Eu vou fazer isso aqui agora, tá? Eu encaixei o bagum, então é o avesso do bagum com o avesso do tecido principal. É o avesso do bagum olhando pra manta, tá? Aí eu venho aqui, coloco no mesmo zigue-zague de segurança que a gente usa para fazer a costura de segurança. E vou passando aqui bem na beiradinha, tá? Não dá pé de máquina não, é bem na beiradinha. Prontinho. Bom, estando todo o zigue-zague já pronto, agora é hora da gente colocar a rendinha inglesa aqui, tá? Barradinha inglesa. Então, quando a gente vai colocar um barrado inglês, a gente começa do meio, não começa do canto, tá? Você vai entender por quê. Então, você coloca aqui no meio, deixa eu achar o direito aqui. O barradinho inglês, você vai usar mais ou menos 2 metros, 2,30 metros, tá? Pro de 35 centímetros, 2 metros é suficiente. Pro de 40, acho que vai uns 2,30 mais ou menos, tá? Sempre pega um pouquinho mais de sobra, que é melhor sobrar. Então, ó, você vai começar a colocar aqui, tá? Deixa eu levantar aqui pra ver melhor. Vai colocar avesso com direito, tá? Avesso com direito. Vai colocar um alfinete. E daí aqui, ó, a cada um dedo, você faz uma preguinha, tá bom? Dá mais um dedo e faz uma preguinha. Você vai preguiando mesmo de olho, tá, gente? Quiser ir medindo, também pode ir medindo. Aqui, ó. Uma preguinha bem pequenininha. E vai preguiando. Quando chegar perto da beiradinha aqui, vocês vão começar a fazer várias preguinhas juntas, assim, entendeu? Vai ficar como se fosse franzidinho, tá bem? Então,
por 1 centímetro do lado de cá e por 1 centímetro do lado de lá da costura, tá? Deixa todo esse franzidinho, porque a hora que você desvirar, ele não repuxa, ele fica bem certinho. Então, vamos fazendo isso por toda a peça, tá? Agora, quando chegar aqui, ó, tem um pulinho do gato, gente. Ó, vou cortar aqui um pouquinho maior. Você tem que fazer de conta que aqui é uma prega, tá? Então, vamos soltar aqui com o alfinete. Aí, eu vou colocar esse daqui aqui por cima. Vou fazer mais uma preguinha aqui bem pertinho. Aí, essa parte de baixo, eu vou dobrar como se eu estivesse fazendo uma prega, escondendo a costurinha, o corte ali dentro, tá? Só vai ver essa prega aqui quem for muito xereta e quiser fuçar, tá? Ó, todo mundo já certinho aqui, é demoradinho essa parte, vocês viram? Requer um pouquinho de trabalho, mas é a beleza da sua peça, tá? Agora, nós vamos passar um zigue-zague nessa beirada para fixar a rendinha na peça, tá bom? Traz pra máquina segurando essas duas preguinhas. Se tiver com alfinete, eu acho mais fácil o alfinete do que isso daqui, sabe? Mas vamos lá. Acabou. Prontinho. Vem. Agora o próximo passo é a gente colocar tudo isso daqui junto, tá? Como que nós vamos fazer? Vamos colocar a parte do zíper no avesso. E nós vamos encaixar. Deixa eu tomar cuidado, porque, ó, meu tecido tem sentido, tá vendo? Então, quando o tecido tiver sentido, toma cuidado para colocar numa continuação, tá? Eu vou encaixar todo mundo aqui. Qual o cuidado que eu tenho que ter aqui do babadinho não subir, tá bem? Então, tem que encaixar com bastante cuidado, colocando ele lá no fundo,
e começo agora, mesma história. Essa costura tem que encontrar com essa costura, tá? Eu já coloquei o cursor, já coloquei o babadinho. Deixa eu usar essas presilhinhas aqui mesmo, porque tá muito grosso para os alfinetes. Coloco as costuras, tudo certinho, ó. E daí a gente só dá uma esticadinha assim, ó, que a peça já se encaixa. Tá vendo? Coloca a rendinha lá pra baixo. Você vai aparecer muito depois, rendinha. Não precisa querer subir agora, né? Prontinho. Aqui nós vamos repetir o processo do zigue-zague, gente, porque o próximo passo é colocar o viés. E colocar o viés com essas presilhinhas aqui é mais chato, tá? Então nós vamos passar novamente um zigue-zague aqui para prender as duas peças e a gente fica livre disso daqui, tá bom? Para quem tiver habilidade, quiser colocar já o viés, pode fazer isso, mas eu não aconselho porque às vezes pode andar. Então, a hora que a gente passa esse zigue-zague aqui, a gente consegue desvirar a peça, ver se ficou alguma parte sem costurar, se tá tudo certinho, ok? Certinho, vocês viram que a gente precisa ficar dando uma apertada na peça, pra ela ficar bem achatadinha pra gente conseguir, né? Agora nós vamos colocar o viés. Deixa eu pegar ele aqui. Agora nós vamos colocar o viés no mesmo esquema. Começa dando uma dobradinha, coloca aqui no meio e vem colocando tudo em volta, tá? Eu vou colocar o viés rapidinho e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Tá aqui. Deixa eu ver uma coisa. Depois que a gente coloca todo o viés, a gente dá uma conferida aqui, ó, por dentro, se não ficou alguma parte descosturada, tá? E daí a gente vem, vira todo mundo pro lado de cá, colocar lá dentro de novo. Coloco o viés tudo pra cá. Olha aqui. Vamos dar a dobradinha aqui e nós vamos rebater agora aqui em volta, fechando ele, tá? Prontinho.
costurado tudo. Agora nós vamos ver como que ficou. Vamos ver se ficou bonita. Só abrir o zíper. E desvirar. Eu vou fazer um merchan de coração aqui. Esse tecido eu comprei na Marinho Julie, lá na Silvia. Eu fui fazer uma visita para ela outro dia, eu vi esse tecido, ele ficou na minha cabeça, eu não resisti. Quando eu fui fazer essa peça, eu já imaginei que seria com ele. Aí ela não tinha o composê, mas tinha esse barradinho exatamente da cor. Quer ver um chuchuzinho que eu tinha? Olha aqui o cursor. Dá pra ver? De cacto. Ficou linda, né? Eu adorei. Esse tamanho é o 40 por 40. Esse tamanho aqui é o 35 por 35, tá? Olha a diferença de tamanho, tá bom? Pra família maior, pra família menor, pra quem é sozinho, pra quem é guloso. Então, tá aqui feita a nossa cesta de pão, uma cesta de pão diferente do que das que a gente já fez, né? Eu usei aqui, então, o tricoline, forro de bagum, e nessa daqui eu usei manta R1. Eu acredito que se usar o nylon dublado, não precisa nem de manta, porque ele já faz o serviço. Essa peça não tem necessidade de ser tão grossa, né? Tão estruturada. Apesar que essa costura, ela ajuda a estruturar, né? Então aí vai até de gosto. Se você faz com aquele nylon ultrassônico, ela fica bem quadradinha por causa dessa costura que a gente faz também. Só que é tudo diferente, porque ela não tem forro, né? O nylon ultrassônico você já usa ele inteiro, ele serve de frente e de forro. É até mais simples de fazer. Qualquer coisa eu trago pra vocês o projeto com ele também, tá? Mas é uma sugestão pro Dia das Mães, pra quem tem mãe que gosta de ganhar coisa pra casa, né? Não sei se mãe gosta de ganhar coisa pra casa. Mas é um presente bacana, que você pode fazer a cesta de pão, pode fazer a toalhinha de chá combinando, pode fazer um pano de prato, pode fazer joguinho americano, que fica bem bacana, tá? Você pode usar tanto tecido de cozinha, como esse daqui, eu usei as pimentinhas, esse daqui que eu vou terminar depois, o pinguim com cupcake, tá? Como pode usar um tecido aleatório, esse daqui é o de cacto, pode usar de flor, pode usar qualquer tipo de tecido. O importante é que você faça uma peça bem bonita, tá bom? Então fica aqui minha dica, meu projeto de hoje. Espero que vocês gostem e quero ver vocês fazendo, tá bom? Fiquem com Deus, meninas. Muito obrigada!